Bom, pessoal, mais um episódio aqui, hein? Tem um convidado, Aloysio Neto, né? Advogado aqui da área de energia, né? Principalmente voltado, né? A auxiliar durante esse processo, né? De implementação, né? De usinas solares, tanto para locação desse espaço, quanto locação das máquinas. Então entra toda essa parte da regulamentação, né? Então aqui é mais um tema, né? Voltado ao mercado de energias renováveis, né? Então, Aloysio Neto, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, né? Para falar um pouco, compartilhar um conteúdo, né? Você que é especialista na área, e vou primeiramente deixar você se apresentar um pouco, explicar um pouco aí do que você faz, né? Para daí a gente conversar mais aí quais são alguns problemas enfrentados e como que hoje você, né, busca ajudar, né, o mercado com isso. Tá, Lucas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui explicando um pouco aí da nossa história, do que a gente faz no mercado, né? Alguns com certeza que estão nos vendo já nos conhecem ou até já trabalharam com a gente. E a gente faz parte de um escritório de advocacia e uma consultoria em energia com 23 anos de existência, né? Então a gente começou com leilões de parques eólicos, inclusive aqui no Rio Grande do Norte. Então sempre começou com energia já? Foi. Poxa. E a gente começou, na verdade, com licenciamento de parques eólicos, na época do Proinfa ainda, inclusive alguns parques, como eu falei, aqui no Rio Grande do Norte. Depois a gente entrou para a parte de leilão de energia, que eu via que as empresas não tinham assessoria nessa área. Que é o mercado livre e o leilão? Não, é acima ainda do mercado livre, né? São usinas de 30 megas, 40, 100 megas. E aí, de 2012 para cá, a gente entrou na GD quando ela foi criada, né? Em 2015 a gente fez a primeira cooperativa do Brasil, que fica no Pará, na cidade de Paragominas. Foi aí que eu realmente não sabia que isso ia acontecer, aí foi com essa cooperativa que o nome da gente ficou conhecido no Brasil, né? Com essa primeira, o pioneirismo, com a colaboração desse bom. Eu realmente não sabia que isso ia acontecer por conta disso, não tinha ideia. E hoje a gente tem, eu inverti, ao invés de contar os estados, né, que a gente tem, na verdade a gente só tem um estado que não tem cliente, que é o Amapá. Todos os outros do Brasil nós temos clientes com projetos funcionando. Alguns que a gente prestou consultoria pontual para aquele projeto e outros que a gente tem consultoria que é mensal e fica prestando consultoria para eles durante todo o tempo. Poxa, bacana, Luiz. Eu acho que, né, um mercado aí que ainda, como você falou, né, por mais que já tem 20 anos, né, trabalhando no mercado de energia, mas o solar, que talvez é o mais recente, ele ainda está em constante mudanças, né, regulamentações, dando mais dor de cabeça para você também, né, de entender as novas regras e cada jogo, né, que a gente até estava conversando aqui, a própria ANEEL mudando, né, regras e tudo mais. O que é que você hoje está enxergando desse processo de regulamentação da energia solar? É algo que está se regularizando para estabilizar ou ainda tem muita água para passar aí? Lucas, eu acho assim, eu até comentei agora na minha apresentação, infelizmente eu não vejo uma perspectiva de muita segurança jurídica, sabe? Quando a gente começou a trabalhar nessa área, eu ouvia muito isso, que o direito de energia era um dos mais estáveis, porque é muito regulamentado, e realmente ele é muito regulamentado. É muito comum, por exemplo, a gente fazer contrato de 30 anos, contrato de 25 anos. Então, você faz um contrato por um período longo, né? Tem que ser um contrato robusto e tudo. Que ninguém sabe daqui a 30 anos como é que vai estar o país, nem daqui a 4, né? Então, essa era a ideia. Só que de um tempo para cá, principalmente agora nos últimos 3 anos, a gente está tendo uma insegurança jurídica muito grande, sabe? Você tem uma lei, hoje falando especificamente da geração distribuída, a 14.300, que entrou em vigor há menos de 12 meses, e aí vem depois resoluções da ANEEL, por exemplo, que se sobrepõe à lei, que já é um absurdo, né? Uma resolução. Ou seja, né, tá ultrapassando o que já existe, né? Isso. E algumas, como por exemplo a questão do optante B, que a gente também discutiu e está discutindo aqui no nosso encontro, ela aplica inclusive para usinas já conectadas, ou seja, retroagiu. Quem já estava como optante B está deixando de ser. Está deixando de ser, né? Não está podendo usufruir daqueles benefícios que ele conectou à usina dele e ele fez todo o estudo de investimento do seu projeto em cima de um valor. E de repente ele começa a ser cobrado de outro. Onde é que isso acaba? Uma demanda no judiciário.
Então, até o nosso trabalho, voltando só um pouquinho ao início, a gente tem tanto trabalho de consultoria, como é esse que é dentro do escritório, analisando contrato, elaborando contrato, elaborando parecer, como tem o judicial, que é quando não se consegue resolver, acontece o problema, inclusive ações que tramitam aqui, né, no Judiciário do Rio Grande do Norte, a gente tem, contra Cosern, contra ANEEL. Com certeza aí desses estados você tem contra todas as distribuidoras também, né? Quase. A gente tem processos na Bahia, Piauí, judiciais, né? Aqui no Rio Grande do Norte, Ceará e Minas. E até por curiosidade, Aloysio, nesse cenário de estados, existem alguns que são mais adeptos para, vamos dizer assim, não tem tanta essa insegurança jurídica, ou você vê realmente algo padrão em todas elas? Na verdade, não tem padrão. Era para ser padronizado. Cada distribuidora funciona do seu jeito. Quase. Por que eu digo que era para ser padronizado? É porque a legislação brasileira, a Constituição diz que a parte de direito de energia, ela é federal. Ou seja, a mesma regra de Rondônia é a mesma regra do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e aqui. Diferente, por exemplo, do ICMS, né, que cada estado tem sua lei. Pode definir o seu. Mas era para ser, então, uniforme. Só que cada distribuidora começa a criar algumas regras próprias, né? Claro que a gente tem uma padronização do que existe, mas assim, nem sempre o que eu faço com a Cosern dá certo com a Enel Ceará. Ou às vezes até do mesmo grupo, Enel Goiás e Enel São Paulo. A própria Energia aqui, né? Energia do Distrito Federal, né? Que tem. Então, assim, é um exercício, né? Às vezes, eu até comentei isso também, tipo, a gente está registrando uma associação em Minas Gerais, aí o cartório de lá exige coisas que o cartório de outro estado não exigia. Então, e às vezes a gente acaba cedendo e fazendo porque o cliente quer ver logo o negócio dele funcionando. Sim. Né? Então, quanto mais tempo parada, é perda de dinheiro, né? Quando a gente fala de energia nesse caso. Principalmente se a usina já estiver pronta, né? Porque ele está deixando de gerar, ou está gerando, mas não está conectado, que acaba essa energia indo embora. Que hoje eu acho que talvez uma das coisas que a gente escutou muito conversando, um dos grandes problemas é essa negociação junto à distribuidora ainda, né? De como fazer a distribuidora conectar a sua usina, né? Já tem muitas usinas prontas que... O que é que eu oriento? E a gente já teve, por exemplo, não vou citar nomes aqui, mas a gente já teve caso aqui no Rio Grande do Norte de uma determinada empresa que a Cosern demorou quase 11 meses para conectar a usina. Ingressamos com a ação judicial. O que é que a gente pede? Todo o prejuízo que ele teve nesse período. Pega o retroativo. Você calcula, olha, aquela usina deixou de gerar X quilowatts por mês. Isso equivale a quantos reais? Certo? Aí multiplica pelo número de meses atrasado e entra com a ação. Consegue? Consegue. Inclusive aqui a gente teve, nesse caso que eu estou falando, uma experiência muito boa, porque a sentença foi totalmente procedente e a Cosern acabou, mesmo apelando, depois ela entrou em acordo e já pagou. Já pagou. Entra como crédito. Não, ela pagou em dinheiro. Paga em dinheiro o valor. Poxa. Poderia ter entrado como crédito, poderia ter entrado como outro benefício, não sei. É o valor. Mas nesse caso, né? foi o valor, foi pago em dinheiro na conta do cliente. Entendi. Então, assim, onde é que eu quero chegar com isso? É porque os prejuízos, o direito de energia, ele é extremamente regulado, como a gente falou. Então, tudo tem prazo. Igual a gente tem prazo para pagar nossas contas. Então, na hora que a distribuidora atrasa de uma forma indevida, por exemplo, sem cabimento, exigindo algo que não deve, ou porque atrasou a obra mesmo, na hora que ela atrasa eu começo a ter um prejuízo. Ora, se eu tenho um prejuízo, eu tenho direito aqui a ser indenizado. Então, o consumidor tem que se acostumar com essa ideia de que ele pode até fazer um pedido administrativo, às vezes acontece, eu já consegui, por exemplo, isso com Enel Ceará, CPFL em São Paulo, a gente faz um pedido administrativo e ela devolve na outra conta posterior, sem problema. E às vezes Ou seja, o que fica aqui como lição já é que não pode deixar esse tempo perdido. E assim, primeiro, evitar que isso ocorra, né? Claro. Primeiro objetivo. Segundo, Aloysio, não deu certo, distribuidora X está atrasando. Eu sugiro você guardar todas as documentações, e-mail que mandou, às vezes mensagem de SMS que você recebeu, às vezes ela já confessa no e-mail, estamos com a obra atrasada e tal. Pronto, é a hora de entrar com a ação. Não estou aqui orientando que todo mundo entre, que a gente brigue por tudo, não é isso não. Mas eu também oriento que a gente não fique de braço cruzado,
porque senão eles aprontam para cima do consumidor. E é uma das coisas também, né, que vem, talvez aqui a gente conversou com alguns responsáveis de associações, né, tanto da AB Solar, quanto do movimento aqui, né, que estava junto com a gente, do Everton também, né, o Movimento Solar Livre, que é uma grande disputa ainda com as distribuidoras, né. Entrou ali um processo antes muito mais fácil, que era anteriormente, parece que agora com essa taxação que iniciou, começou a burocratizar mais, né, esse processo. O que eu percebo, e realmente você tem razão, porque gerou uma expectativa, né? A gente está desde o início, né, da GD no Brasil. Gerou uma expectativa porque com 14.300 todos os problemas iriam acabar. Ia ficar alinhado tudo agora, né? Isso gerou uma expectativa no setor e eu confesso a vocês que eu nunca me iludi com isso não, sabe? Porém, eu também não achava que ia acontecer os problemas da forma que estão acontecendo. Por exemplo, essa história do biooptante. Agora, a ANEEL colocou uma consulta pública para umas perguntas, numa nota técnica que ela pretende fazer, acerca de alocação de usina, né? E eu comentei, inclusive, em grupos de associações, disse, olha, pessoal, a sensação que eu tenho é que parece que a ANEEL ela já tem essas respostas prontas. Ela já quer, né? Ela já coloca essa consulta meio que porque faz parte de todo o processo para chegar uma nota técnica depois que pode... eu não vou proibir, por exemplo, locação de usina. Mas ela pode criar tantas dificuldades que inviabiliza. Entendeu? Então a gente tem que ficar atento a isso. Bacana. Porque eu não quero sugerir ninguém a fazer nada ilegal, mas também não oriento ninguém a ver os seus direitos perdidos e não tomar nenhuma iniciativa. E da mesma forma como você falou, é um investimento que é feito, né, por parte do investidor, do proprietário da casa, né, do seu imóvel, aquilo ali é um bem, né, que você tem que defender, né? Quanto menos é deixado de produzir, você está tendo a menor rentabilidade nisso. E um ponto, Alice, que você falou aqui, né, que me bateu muito essa insegurança jurídica que você falou, né, que por mais que passe tempo, você ainda não consegue enxergar uma estabilidade, né, a mudança desse cenário. Isso. E dentro aí dessa frente, né, você como advogado especialista no meio, quais orientações você busca estar repassando para ter cuidados, né, quais formas de prevenir possíveis problemas que venham acontecer, né? Bom, vamos lá. Para o integrador, por exemplo, eu oriento que faça contrato, seja um contrato de prestação de serviço, de manutenção de usina ou de venda de equipamentos, contratos bem feitos e que deixem bem claro que o integrador não é responsável por essas mudanças regulatórias. Verdade. Ora, eu vendo equipamento, vendi para você. Aí instalei o projeto. Instalei o projeto. Ela está gerando o que eu propus. Mas a ANEEL vem e muda as regras, eu, integrador, não tenho culpa. Então, isso aí é um pouco óbvio, mas é bom que esteja no contrato. Verdade. Né? Atrasos de conexão. Então, a gente tem que meio que resumir a responsabilidade do integrador aquilo que ele se propõe, que é o quê? Entrega dos equipamentos e instalação. O restante, né, já não depende dele. É porque é um contrato diferente, né? Não é um contrato, por exemplo, de eu vendo o carro para você e você já pode sempre andar com ele. O integrador ele sempre depende dessa conexão que é via distribuidora. E de fato, se não é bem alinhada a expectativa disso no contrato, pode o cliente acabar achando que a responsabilidade é do integrador, né? Pode não, ele sempre acha. Ele não liga para a COSERN para reclamar que a leitura foi feita errada. Ele liga para o cara que vendeu os equipamentos dele. Já para o investidor, o que é que eu oriento? Analisar o seu investimento prévio em 3 pontos. Né? Um é a questão da viabilidade financeira, outra a questão jurídica e outra a questão técnica. Eles precisam andar juntos. Porque eu posso ter um projeto com uma ótima viabilidade técnica, mas ele não dá lucro. Perfeito. Eu posso ter um projeto que ali seria muito bom, mas eu não posso instalar a usina porque é uma área de preservação permanente, por exemplo. Aí tem um problema ambiental. Então, não adianta. Às vezes as pessoas, eu vejo muito isso, investidores até com uma certa experiência, eles vão querer investir porque ouviu alguém ganhar dinheiro com isso. E pode ser que a usina que esteja vizinha àquela que deu certo, não dê. Porque o ponto de conexão é outro, porque tem um sombreamento, porque, enfim, a pessoa não tem um comercial que vai conseguir o cliente final, não sei. Então é um processo que exige, Lucas,
uma profissionalização, sabe? Com certeza. Que aí entra muito esse aspecto de Sebrae, Senai, né? Pessoas Os integradores capacitadas, buscarem isso também, conhecimento. né? Poxa, eu também dou aula, né, na universidade, então eu comento isso. É claro que o integrador, a pessoa que está vendendo ali, ela não vai sair da venda como um advogado especializado entendendo de tudo. Mas se ele dá uma dica para o cliente dele, que ajuda no aspecto regulatório, isso agrega valor na venda dele. Com certeza. Porque o cara lá na ponta, poxa, eu estou mais seguro com esse vendedor aqui. Então, eu acho que vale a pena, acho não, eu tenho certeza, que vale a pena as pessoas se capacitarem, sabe? Em todos os aspectos, como eu disse, eu não vou ser engenheiro, mas eu entendo um pouquinho quando falam de quilowatt e tal, porque você já está no meio há tanto tempo, que aí você vai aprendendo. Mesma coisa deles, né? Então, discutir um pouco, o engenheiro saber um pouco, o gestor da usina, o comercial, não fazer, por exemplo, promessa que não pode cumprir, exatamente. que aí entra o Código de Defesa do Consumidor. Talvez aí é um dos grandes problemas, é o vendedor prometer demais, né? Eu vejo muito isso. Qual é? Clientes nossos que têm um embate muito sério entre o comercial e o técnico. Porque o comercial quer vender. Promete prazo, promete o que for, Ele quer né? a comissão dele. Às vezes vender ou alugar a usina. Aí quando o técnico vai lá no vistoriar o local, não dá para instalar a usina naquele telhado. Por exemplo. Aí começa a briga entre os dois. Isso é interno da empresa. Eu vejo isso acontecer. E eu digo assim, e quem sai perdendo no final é a empresa e o cliente, né? Total. Né? Que você vai perder ali, né, o ponto. E a Luiz, a gente falando assim, né, a gente estava conversando aqui sobre outros, né, a gente fala da geração distribuída também, né, que você vem trabalhando desde 2012, mas agora também com a entrada desse novo cenário do mercado livre, né, da regularização para poder abaixar ali como é que diz, o limite, né, para poder entrar. Então, antes só grandes empresas mesmo poderiam, né, hoje já está se tornando mais acessível. Ou seja, o mercado de energia, que como você falou, era altamente regulado pelo governo, ele está começando a se tornar mais aberto, né? É um movimento que tende a crescer, como, né, assim, hoje as empresas tanto que são integradoras, mas o que o consumidor pode esperar para os próximos momentos aí, né? Eu acho que a gente já está sentindo isso no mercado, né? Resumindo, para quem não está entendendo. A partir de janeiro de 2024, qualquer pessoa que seja do Grupo A poderá comprar energia no Mercado Livre, né? E ele é um mercado livre, não? E eu vou poder vender, por exemplo. Vão ter outras empresas que vão poder vender, né? Sim. Na figura do autoprodutor, por exemplo, eu posso montar uma usina, vender no Mercado Livre. Só que eu só posso vender através de comercializadoras, que são cadastradas na CCE, que é a Câmara de Comércio de Energia Elétrica. Então, é um mercado extremamente interessante. É como se fosse um outro patamar de contratos. Contratos, às vezes, bem complexos, mas assim, porque a venda é livre. Então, eu posso chegar e dizer, olha, eu quero comprar a tua energia pelo prazo de 3 meses, 5 anos, 10 anos, pagando tanto com um índice tal de reajuste. Aí aquela comercializadora pode me vender essa energia. Então começam a surgir outros tipos de contratos, diferentes da GD. Exatamente, né? Contratos então, até mais complexos mesmo, né? Bem mais complexos e com valores maiores. E aí o que é que eu até oriento os meus alunos lá do direito? Eu disse, olha pessoal, muitas vezes, vê como o mercado da energia é dinâmico, né? A gente começou conversando sobre GD, está no Mercado Livre. Eu penso aqui no hidrogênio verde, mobilidade elétrica, né? Porque, por exemplo, eu recebo muito essa consulta. Luiz, eu estou pensando em montar um posto de abastecimento de carro elétrico, só que você não pode vender energia. Pois né? Até hoje, em alguns postos já tem, mas você não pode vender, né? Por quê? Porque só quem pode vender a energia é a distribuidora. Aí você tem que fazer algum arranjo, local equipamento, algum arranjo jurídico, ou dá, né, como alguns shoppings estão fazendo, para isso. Então, voltando à ideia do aluno de direito, é sair um pouco daquele direito tradicional, direito penal, direito de família, direito civil, e buscar outros ramos que são extremamente promissores, como esse. De energia. E que, porque, como você falou, todo mundo consome energia, todo mundo consome. Assim, a gente tem a necessidade, muitas vezes, de ter profissionais na área e não tem. Entendeu? Não tem. Muitas vezes, assim, é difícil. Luiz, contrate um advogado para o seu escritório que entenda. Não tem.
Eu posso Hoje ensinar. você, por exemplo, talvez até o movimento de você se tornar professor é de formar mão de obra para você mesmo, né? Para o seu escritório. A gente tem, inclusive, das advogadas que trabalham comigo, algumas são ex-alunas. Imagina, exatamente. Então, assim, é meio que... É só porque parece que esse mundo, e na verdade é um pouco, o mundo de energia é um pouco distante. Porque você pega, no nosso caso, os grandes escritórios estão todos em São Paulo. Aí quando vem um escritório do Nordeste, que já prestou serviço no Brasil todo, a gente teve cliente, eu já estive na China 2 vezes para atender cliente. Caramba. Então é um mercado que realmente não tem limites, entendeu? A gente já atendeu cliente da Austrália, de Dubai, China. Investidores que vêm para cá. Caramba. Então eu coloco muito isso para os meus alunos no sentido de dizer, pessoal, olha, vale a pena. Não é uma coisa que, montou o escritório, daqui a 3 meses você está ganhando muito dinheiro. Mas para você chegar a 23 anos, você tem que ter os primeiros meses. Total. Né? E eu acho que, assim, o movimento, querendo ou não, né, Luiz, quando você fala que se existe insegurança jurídica, é onde o advogado mais pode atuar, perfeito. Né? A verdade é essa, né? É verdade. Onde tem problema é onde, né, você pode ter mais soluções. Então, acho que, como você bem falou, né, o advogado aí, ele é de extrema importância, né, dentro do cenário aí de quem quer trabalhar com energia, para poder criar os meios para comercializar energias, você loca o equipamento, você loca o espaço, né? Então, são formas aí, né? Até o Aloysio estava comentando aqui um pouco, eu acho que é interessante falar sobre esse pioneirismo seu de montar a primeira cooperativa, né? Que foi voltada aí para a energia. É um processo que hoje eu acho que já se tornou mais conhecido, né? Já vem sendo utilizado por outros ramos, né, de empresa para essa venda, mas hoje ainda é um modelo muito utilizado. Hoje, o que aconteceu em 2015 foi uma coisa interessante, porque eu estava em Fortaleza, né, onde eu tenho a matriz lá do escritório e moro lá, e aí veio um advogado do Pará, que já me conhecia, e dizia, Luiz, olha, eu estou pensando, apesar de eu ser advogado, eu não entendo, encara montar isso aqui para mim, e eu nunca tinha feito, óbvio, você é a primeira, né, eu disse, encaro. E aí foi que a gente começou literalmente do zero e fizemos, né? E aí começou a cooperativa com 23 cooperados no dia da inauguração, foi em outubro de 2015 isso. Até hoje a cooperativa está lá, virou tipo um ponto turístico na cidade, né? Porque as pessoas não conhecem, ela está lá. E me abriu muitas portas. Então, como eu disse, eu não sabia que iria dar essa repercussão. Eu até comentei, olha, um dia eu vou para a China e tal, eu queria conhecer, eu gosto muito de viajar, de ver. E aí, de repente, eu estou numa reunião com um cliente, aconteceu desse jeito, Luiz, sinceramente. Terminou a reunião, a pessoa pega e me entrega um envelope assim, disse, olha, Luiz, um convite para ir para a China com a gente, conhecer as nossas fábricas. Eu nem cogitava. Eu imaginava que isso fosse acontecer, mas eu não sabia que ia acontecer tão rápido. Que bacana. E aí fomos, fui já 2 vezes. E aí, hoje as cooperativas, elas são muito utilizadas ainda. Só que desse ano para cá, da 14.300 para cá, surgiu a possibilidade de ser associação. Então, como a associação ela tem mais flexibilidade, a gente hoje está fazendo mais associação do que cooperativas. Entendi. Mas as que existem estão em pleno funcionamento. Outro caso também, só aproveitando, é que a gente está, agora, as últimas que a gente fez, foram 2, eram cooperativas que já existiam, de outras coisas, e a gente adaptou os seus estatutos para a energia. Que aí ela também vai investir nisso. Outras possibilidades, né? E até por uma questão de curiosidade, Aloysio, assim, a partir de qual ponto você deve buscar a cooperativa, né? Por exemplo, você como, né, alguém aí que trabalha com a criação de fazendas solares, né, e tudo mais, até qual é a produção para que a pessoa possa procurar isso, até para quem está planejando entender esse cenário, né? Se for a questão da cooperativa, a gente vai ter que, por lei, obrigatoriamente fundar a cooperativa com 20 pessoas físicas. Precisa já ter 20 CPFs. Sim, exatamente. Já a associação não, eu posso fundar com 2. Então, a questão que eu oriento é o seguinte, vamos lá, desde o começo. Poxa, eu posso montar uma usina para mim. Por que eu vou participar de uma cooperativa, de uma associação? A cooperativa ou a associação, elas vão servir para quando você vai, através de uma única usina, gerar energia para várias pessoas diferentes.
né? É o que falam muito de energia por assinatura hoje. Que hoje é muitas startups, né, voltadas a isso. A gente está tendo agora uma palestra sobre isso aqui, né? Ao vivo. E o que é a energia por assinatura? Nada mais é do que algumas empresas montaram suas usinas, criam consórcios, cooperativas ou associação, e aquela pessoa que vai ser o assinante, né, da energia é um desses associados. É um cooperado ou um consorciado. E aí, daquela usina, ele vai receber um percentual do que é gerado, através da demanda dele. Aí entra a área técnica. Quanto é que aquela usina gera? Que, por exemplo, será que 3% é o equivalente para aquele cliente? Aí, no termo de adesão, que aí é o documento que a gente faz, ele joga, né, para 3% para lá. E isso, assim, Luiz, ele é um processo onde envolve muito tempo para a elaboração de uma cooperativa? Depende. Não é para levar muito tempo. Porque, por exemplo, assim, eu tenho que fazer um edital, convocar a assembleia, fazer a assembleia e aprovar o estatuto. Aí você leva para um cartório ou para a junta comercial. Aí é um tempo que já não depende de mim. Escritório. A gente teve agora, a última associação que eu fiz em Minas, recebi hoje, agora mesmo o CNPJ, a gente mandou o estatuto, aí o cartório alega uma pendência, aí a gente resolve. Aí ele alegou 4 vezes. Alega mais outra, né? E assim, algumas parcelado. Algumas que não tem fundamento, sabe? Tipo, eu coloquei associados participantes, aí a pessoa, não, eu quero associados contribuintes. Aí muda a palavra. Muda uma palavra. Aí demorou aí uns 2 meses para isso ficar pronto, mas é para ser rápido. Entendi. Então, assim, eu acho que um ponto que fica também é para quem já está planejando buscar entender qual cenário vai mais se adequar, né, para o modelo de fazenda, né? Se vai ser uma associação, se vai ser uma cooperativa, né? Se vai ser o próprio consórcio também, que é um outro modo também. Um outro modo. Por exemplo, se você for querer como cliente só pessoa jurídica, talvez o consórcio seja melhor. Se torne mais vantajoso. Se você quiser os dois, modelo pessoa física jurídica, a associação. Se for só pessoa física, a cooperativa. Entendi. Né? Então a gente orienta a depender do desejo do cliente final. Né? Qual é o tipo de cliente final que você quer atingir? Né? Dependendo dele, tem um modelo melhor. Que se encaixa melhor naquela sua E eu acho que talvez aí um ponto, como você falou, é isso, né? A variável de se é para empresa, se é para pessoa física, para a quantidade de pessoas, né? Vai entender porque, até por um ponto também de curiosidade, Luiz, muda o quê? Taxação de cada modo? Tipo, a cooperativa paga um imposto X ou... Muda assim, essas taxas. Não é nem só a taxa. Primeiro, cada modelo escolhido tem os seus documentos específicos. Né? Porque, por exemplo, o consórcio é pela lei da sociedade anônima, a cooperativa pela lei da cooperativa, a associação pelo Código Civil. Então, mudam os documentos. E mudam local de registro. Um consórcio eu vou registrar na junta comercial, a associação eu registro no cartório. No consórcio eu preciso, toda vida que sair e entrar uma pessoa, eu tenho que alterar. Aí isso tem custo. Na associação eu já não preciso. Né? Então, depende muito. Tem a diferença de valores, mas tem algumas diferenças operacionais também. Da burocracia, de também, né? Até do nosso trabalho. Sim. Uma cooperativa me dá muito mais trabalho que um consórcio, por exemplo. Então eu cobro mais caro. E aí vai, depende muito da necessidade. Perfeito. E aqui para fechar, Luiz, que eu queria fazer uma pergunta assim, você vendo esse movimento não só da solar, né, mas de energias renováveis como um todo, como você estava falando aqui, a própria o hidrogênio verde, né, que vem nessa crescente, o que é que você acha que vai ter aí ainda como desafios para o crescimento desse mercado? É a própria regularização, né, o que é que hoje pode atrapalhar esse crescimento como um todo? Eu vou usar um exemplo que a gente esqueceu de falar aqui, por exemplo, com a eólica offshore. Sim. Nós temos clientes que têm projetos. Vocês também trabalham junto à eólica, poxa. E aí eu me lembrei que bacana. A gente tem um cliente que tem projetos tanto no Piauí, no Ceará e aqui no Rio Grande do Norte. Qual é o principal problema que a gente tem hoje? A ausência de regulamentação. Né? Tá lá no Congresso para ser votado, tudo pronto, e era para ter sido votado em outubro, ninguém sabe quando é que vai ser. Estou usando esse exemplo por quê? Porque, por exemplo, a gente entra com um processo de licença ambiental, que está tramitando no IBAMA há quase 6 anos. Pois é, alguém comentou aqui sobre o IBAMA, né, por exemplo, que não tem ainda... E aí o IBAMA não concede a licença porque não tem uma regulamentação. Aí a SPU não concede a cessão da área porque o IBAMA não dá a licença.
Aí eu digo, é um Trava cachorro tudo, correndo é. atrás do rabo, sabe? Então, enquanto não houver uma decisão política, né, jurídica, olha, vamos colocar isso aqui como um instrumento de energia renovável para o nosso país, melhorar a nossa imagem internacional, gerar emprego e renda, né, principalmente para os estados do Nordeste, Com certeza, que tem esse potencial natural que a gente tem. O que falta é isso, eu acho, no mercado, é a gente ter regras claras. Na offshore elas nem existem. Na GD, É uma página em branco, total, né? Total. Na GD está essa confusão da insegurança. No Mercado Livre está mudando também. Se você pegar a mobilidade elétrica, falta muita coisa, como a questão dos postos, né? Então, cada um tem algo para se fazer. Né? Tem um lado bom, como você disse, né? Quanto mais problema, talvez para o advogado Tem seja outros melhor. caminhos, né? Mas para a sociedade em si, era bom que a gente tivesse, né, um caminho mais tranquilo para traçar. Tem gente querendo investir no Brasil, Imagino, muita gente, com certeza, muita gente. Só que quando o cara se percebe... Ele nem entende, né? Ele não entende. Eu também não entendo. Né? Tipo assim, porque é muito risco. Então, enquanto ele não tiver uma segurança jurídica... Porque, poxa, ele vai investir o quê? Para fazer um offshore aqui, são coisas de bilhões, né? Bilhões. Então, como é que ele vai investir sem saber o prazo para isso acontecer, né? Então, a gente precisa ter essas regras claras para que esses investimentos venham e melhore a qualidade de vida de todo mundo. Todo mundo ganha com isso. Ou seja, com mais investidor, mais formatos de energia, é uma energia mais barata, né? Para o cliente final também, né? Acho que é o grande impacto aí. Eu acho que vai demorar um pouco, mas a gente vai chegar um dia a ter um nível europeu, né? De olhar para a TV e escolher ali de onde você quer comprar energia, né? Que era esse ponto que eu ia até perguntar, Aloysio. Existem países que lideram essa regularização, já tem movimentos mais estáveis, né? Não existe essa Existe. A Alemanha, segurança. Né? A Alemanha é um país que é assim, do jeito que eu falei. Você consegue escolher de onde comprar energia. Inglaterra, você compra, às vezes, tem locais que você compra tipo chip de celular. Você compra um chip que é de um poste e tal, e abastece ali para sua casa. Tem muita situação boa de país que está bem à frente da gente. Puxa, Né? bacana. Agora precisa o governo deixar as coisas... Se o governo não atrapalhar... Já tinha muita coisa. Isso aí, Aloysio, aí a gente não vai nem entrar, que seria outro, já é outro assunto aí que podcast. Todo mundo aqui também vai ter, né? Isso é fato. Mas, Aloysio, enfim, acho que, pessoal, vocês conseguiram entender já aí um pouco, né, o cenário jurídico, né? Acho que a Aloysio aqui até super feliz de ver um escritório do Nordeste, né, atuando na frente aí de grandes projetos internacionais também, né? E durante aqui em todo o Brasil, né? Menos Macapá ainda, né? Que Amapá, na verdade, né? Que ainda não tem, né, nenhum cliente, mas ótimo entender. E eu acho que esse ponto que fica aí para os integradores, né, para quem trabalha com investimento, fazendas solares, a importância de ter, né, uma regularização, porque existem, vamos dizer assim, né, formas de você tornar isso, né, legal, né, correto, poder cobrar do cliente, poder estar seguro juridicamente, porque, querendo ou não, é um investimento alto que você faz para não deixar isso a mercê de qualquer depois, né, distribuidora e tudo mais, né, esse risco. Então, Luiz, queria que você fizesse aqui o encerramento, se faltou ainda passar algum conteúdo, alguma informação, e desde já agradecer também a sua participação aqui no nosso podcast. Tá, eu que agradeço o convite, né, parabenizo pelo evento, né, o Sebrae sempre na frente aí, muito organizado, né, desde o cuidado com a gente vindo das nossas cidades de origem, a escolha do tema, a organização do espaço, e o conteúdo que está sendo ministrado, né? Na verdade, esse público que está aqui, vocês que estão em casa, acabam, sinceramente, eu acho que são privilegiados, né? Vocês têm acesso a um conteúdo que muitas vezes seria muito caro, inviável financeiramente, ou de distância e tudo, e a gente consegue transformar isso numa coisa mais, né, consumível para aqueles interessados. E eu garanto, pessoal, quem investir conhecimento, tempo, seja você na área da comunicação, na área da engenharia, na área do podcast, no direito, na parte de energia renovável, não vai se arrepender. Tem muito ainda a crescer, né? Só tem a crescer. O que a gente está vivendo agora não vai voltar. Certeza. Né? É igual o carro elétrico. Não vai diminuir a quantidade? Vai aumentar. Não volta mais atrás. Problemas né? vão ter? Vamos.
Mas eu acho que a gente tem que ter a inteligência e a criatividade necessária para superar cada um desses E o obstáculos. brasileiro é especialista nisso, né? Levanta a poeira, Dá a volta por cima. dá a volta por cima. Pois perfeito, Aloysio. Obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado a você. Pessoal, obrigado por estar aqui, né? Em breve, mais especialistas, né? Palestrantes aqui que estão participando do Fórum de Energias Renováveis 2023 para vocês, né? Aqui já um assunto super relevante. E aí encontro vocês aí em novos episódios.